Agora eu quero falar com você a respeito de aura astral. A aura das emoções e dos sentimentos. É aqui onde está quase todos os problemas da face da Terra. A maioria das pessoas estão com distúrbios exatamente aqui. A complexidade, a disfunção, o descontrole. Aonde você ouviu falar de inteligência emocional ou falta de inteligência emocional? Porque as emoções diz respeito ao modo como a gente se sente. Os sentimentos, como eu disse para você anteriormente, é enganoso se você está se deixando sentir pelos padrões de pensamentos equivocados que você foi se condicionando ao longo da sua vida. A outra coisa é as nossas emoções. As nossas emoções são inconstantes porque elas dizem respeito ao modo como a gente vai percebendo a vida. Ou seja, a gente não pode se confiar nem nas emoções e nem nos sentimentos. É conhecido também por aura emocional, é a nossa manifestação do nosso corpo astral. A forma como você pode acompanhar aqui comigo é em forma de ovo. É uma coisa parecida com o ovo, é oval, um ovo áurico ou uma aura em forma de ovo que fica em volta do corpo. A gente deve considerar como o espelho das paixões de um indivíduo. O que é um espelho de uma paixão? É aquilo pelo qual você está criando hoje na sua vida. Você sabia que você está criando hoje na sua vida o que mais você é apaixonado? Aí você diz, poxa, eu estou criando doença, eu não sou apaixonado pela doença. O que a gente faz, o que o ser humano faz quando ele está apaixonado por uma música, apaixonado por uma pessoa? Apaixonado por uma música, você quer ouvir ela o tempo todo. Apaixonado por uma pessoa, você quer estar com ela o tempo todo. O que a pessoa faz quando ela está muito ligado a uma coisa que ela está criando o tempo todo? É como se ela estivesse apaixonado. É por isso que essa paixão, ela se chama de paixão individual. Vai fornecer o reflexo exato do seu ego inferior ou da sua personalidade. Ego inferior é o quê? Você está apaixonado por si mesmo. Quando a gente diz assim, meu Deus, eu quero me libertar de mim mesmo, porque eu estou apaixonado por mim mesmo. A gente está tratando aqui do nosso ego inferior, a nossa personalidade, aquilo que a gente nasceu sendo, que precisa ser treinado e que muitas vezes a gente continua mantendo o foco naquilo manhã, tarde e noite, e porque a gente mantém um foco apaixonadamente no que a gente não quer, é que a gente está criando repetidamente o que a gente não quer. Daí que essa é a dificuldade de ler esse tipo de aura, porque por falta de inteligência emocional, essa aura aqui em descontrole, ela é como tempestade, maremoto, variação de todos os tipos, e muita gente chama as emoções de um oceano diante da tempestade. Eu sou um barquinho em meio a um oceano diante da tempestade. O oceano em tempestade representam as emoções humanas, e as emoções humanas é o fator determinante que impede essa pessoa de se manter, como Deus diz, firme, inabalável, fixo, de mentalidade firme, com integridade. O padrão de decisão, o pensamento unívoco, a fé inabalável, ou seja, inteligência emocional. A áurea se estende segundo a sua potência magnética, mental e espiritual, desde o diâmetro de centímetros, metros e, em alguns casos especiais, até quilômetros, segundo a potência energética e vibratória da pessoa. Quanto mais a energia vibratória de uma pessoa for positiva, maior vai se esticar a aura de uma pessoa, transmutando em níveis de espaço cada vez maiores, envolvendo a sua positividade, segundo a potência energética e vibratória do ser. São suas múltiplas e variantes cores. De acordo com o seu valor material, é sua disposição radial desde a forma similar à imagem, representada até o oval perfeito. Quanto mais perfeito esse oval, mais equilibradas estão as suas emoções e seus sentimentos, mais equilibrado você está e por isso mais estável e definida é sua vida. Então você está vivendo com propósito e uma vida definida, criando construtivamente. É muito compreensível que a aura pessoal de cada pessoa, de cada coisa, tenda a formar agrupamentos. Essa aqui não é uma lei astral, tá? Isso aqui é uma lei universal, é normal isso aqui. Então, cada família, por exemplo, cada agrupamento, cada cidade, cada nação, cada país, tem um tipo específico de uma aura muito característica. Se você prestar atenção, as pessoas que moram no Brasil são totalmente diferentes das pessoas que moram na Inglaterra, por exemplo.
Eu não estou dizendo que as pessoas são mais pobres ou mais ricas, mais isso ou mais aquilo. Mas se você for na atmosfera da Inglaterra, você vai ver que lá o grupo de pessoas tem uma diferença peculiar em seu ambiente, sua forma de falar, sua forma de viver, de vestir, de comer, de pensar, diferente do Brasil, que é diferente da Argentina, que é diferente do Peru, que é diferente de qualquer outro local. Grupos de locais, pessoas que nascem naqueles locais, têm auras particulares. A aura astral é a cédula de identidade dos seres e das coisas. A sua aura astral, ou seja, o seu campo emocional sentimental, seu sentimento, aquilo que você sente que você é, enquanto ser humano, aquilo que você sente, nossa, eu sou isso. Isso é sua identidade. O que você sente que é a sua identidade. E isso a gente fala aura astral. Dando prosseguimento, eu vou falar com você agora a respeito da aura mental. A aura da mente, ela já é um pouco mais estável que a aura emocional. Essa aura é mais sutil energeticamente e vai refletir a sua personalidade fixa. Veja, as emoções são uma tempestade, é um oceano no meio da tempestade. É para lá e é para cá, é o tempo todo variando, as emoções são inconstantes. É por isso que se a gente for depender das nossas emoções para viver, a gente está acabado, a gente está morto. Se você for varrer a casa só quando você sentir vontade de varrer a casa, você está acabado. Se você fizer as coisas que tem que fazer só quando você sentir vontade de fazer, você está morto. Por quê? Porque as emoções são inconstantes. Tem dias que a gente sente e tem dia que a gente não sente. A gente precisa aprender a ser fixo, ou seja, fazer independente de sentir ou não sentir. Já a aura mental é fixa. Mas por que é fixa? Porque nós somos o conteúdo da nossa mente. É um padrão fixo. Se você pensa em pobreza rotineiramente, isso se torna um padrão mental fixo, logo se torna pobre. É fixo, não varia. A mente ela é programada e reprogramada, mas sempre de modo fixo, ela não fica oscilando. Uma vez que você programa sua mente para a riqueza, amanhã você não vai estar pobre. Você vai precisar fazer um trabalho desconstrutivo para voltar a ser pobre. Ela fica fixa, firme, fixa, um pensamento fixo. Uma vez que você programa sua mente para tal coisa, ela fica ali. Se você quiser outra coisa, você vai ter que programar ela de novo. Ela fica sempre fixa. Aí depois você quer outra coisa, outro padrão fixo. Depois você quer outra coisa, outro padrão fixo. As emoções não são assim. As emoções você quer estar agora calmo, passou um caminhão, buzinou, você já fica louco. Ela se move de acordo com as circunstâncias. A mente não é assim. A mente ela é fixa. E você toda vez tem que prestar muita atenção no que você está colocando dentro da sua cabecinha, dentro da sua mente, porque de acordo com isso depois vai dar trabalho para desfixar, para pôr outra coisa fixa. Então essa aura mental ela pode variar de 1 metro a 80 centímetros e até mesmo a centenas de metros, dependendo da energia do indivíduo. Essa aura aqui é o espelho da sua atividade mental, sua atividade intelectual, diz respeito ao seu raciocínio e aos seus processos de mentalização, ao modo como você pensa. Como você aprende, como você raciocina. É você um ser mental. A próxima aura que eu quero falar é a respeito da aura causal. A aura causal é a aura de todas as potencialidades que você tem. Você, eu, todos nós. A aura das causas do processo que vai se desenvolvendo na sua vida através de todas as suas existências. Seja lá quantas existências você tenha vivido, a causa da sua vida hoje é igual a todas essas causas da sua vida. Seja lá quantas vidas você já tenha vivido, experimentado, tudo que você já experimentou na sua vida. Existe uma aura, que é a aura causal, aqui tem todas as potencialidades, memórias, tudo aquilo que diz respeito a você e o motivo da sua vida hoje é o resultado geral disso. Reflete a sua força inconsciente, reflete o subjetivo. A aura causal resume todo o conhecimento profundo do seu ser enquanto ser. Essa aura ela é de difícil detecção porque é muito móvel e fica afastada do corpo físico, variando entre 2 até 3 metros além do corpo físico. Tem a forma de trapézio com a sua base pequena voltada para baixo, sendo a parte de cima em forma de uma esfera luminosa. A sua percepção, no entanto, lembra um portal grande e arredondado dos templos sagrados da arquitetura oriental. Ela é a aura integral do indivíduo, o que a gente conhece por karma. Quando a gente diz assim, é o meu karma, é o reflexo de tudo aquilo que é memória de você. Tudo aquilo que você é enquanto memória, subconsciente, inconsciente, tudo
Tudo que diz respeito a você é o que diz respeito às suas potencialidades individuais. Potencialidades de indivíduo. E por último, eu quero falar da aura de vitalidade divina. Aqui a gente tem as pessoas que despertaram o Cristo interior, que a gente chama de ser búdico, pessoas que estão vivendo a iluminação. É conhecido como a sétima aura, expandida por um ser humano encarnado. Existem poucas palavras humanas para descrever um ser que despertou o Cristo interior, um ser que está vivendo a iluminação espiritual. Agora, o que as auras têm a ver com o nível de consciência e o que o nível de consciência de uma pessoa tem a ver com as auras? Tem a ver que cada aura de pessoa é o reflexo do grau de consciência que uma pessoa tem. De acordo com o que é o seu nível de consciência, o seu grau de consciência, exatamente esse grau de consciência é equivalente à aura que você tem. Seja lá o que você pense ser a vida, é de acordo com o grau de consciência que você tem. Se alguma coisa tem que mudar, é o seu grau de consciência. Mudando o seu grau de consciência, o restante da sua vida muda. Isso aqui significa que cada aura é o espelho de uma consciência. Cada corpo é uma parcela do ser humano e ele vive de acordo com a sua evolução. Os seus corpos, ou o seu corpo, ou a sua vida, é o resultado da sua evolução enquanto ser humano. Essa evolução é de acordo com o seu grau de consciência. O que você está passando hoje na sua vida é por causa do seu grau de consciência. O que você está vivendo hoje na sua vida, ou deixando de viver, é por causa do seu grau de consciência. O que você percebe e enxerga na vida hoje é por causa do seu grau de consciência. Se você está constantemente passando por determinada situação, é por causa do seu grau de consciência. O seu grau de consciência lhe permite ver certas coisas e lhe deixa cego para todas as outras infinitas possibilidades de coisas que existem, que outras pessoas muitas vezes conseguem ver, que estão em um nível de consciência diferente e que você não consegue ver de jeito nenhum. Por isso que nós dizemos, se uma pessoa está habitando na faixa A e você está tentando falar para ela como é a vida na faixa Z, ela pode te escutar, mas ela não vai entender. Porque só entende aquele que experimenta. Ela precisa sair da faixa A e ir para a faixa Z para ela ver a vida como você vê. Ouvir a canção que você está ouvindo e por isso dançar a música que você dança. Os seres humanos, em sua grande maioria, vivem no nível da consciência astral. É a consciência emocional, preso nas emoções. Não consegue ultrapassar isso. Ela não consegue sair das emoções. Quer dizer que a maioria dos seres humanos vive preso nas suas emoções, nos seus impulsos. É o pensamento compulsivo, pensamento obsessivo. Literalmente preso no que sente. Eu me sinto pobre, então eu sou pobre. Eu me sinto feio. Então eu sou feio. Disseram que ninguém gosta de mim. Então, poxa, eu não gosto de mim também, porque ninguém gosta de mim. É a pessoa que é preso naquilo que ela sente ser a realidade da vida, de acordo com o que ela vê a vida. E preso em seus padrões de pensamentos compulsivos. O que é padrão de pensamento compulsivo? É todo dia pensar a mesma coisa. Todo dia pensa a mesma coisa. Ela sente vontade de ter alguma coisa, aí ela diz, eu vou ter. Aí amanhã ela sente vontade de ter outra coisa. Aí ela desiste da decisão que tinha tomado para viver outra coisa. Todo dia oscila de coisa em coisa. A outra coisa, ela diz, esse mês eu vou guardar dinheiro. Ela começa a guardar dinheiro, aí ela tem um padrão de dívida. Passou por ali 70% de desconto numa bolsa, num sapato. Aí ela com pensamento compulsivo, ela vai lá e compra aquele negócio, se esqueceu do voto que fez de guardar dinheiro. Então, para sempre fica na dívida. Ou então a pessoa quer emagrecer, mas ela tem um pensamento compulsivo, emocional, onde ela sente vontade de estar o tempo todo comendo. Então, sente fome, ela não pensa duas vezes, ela vai lá e come, ela nem pensa. E se eu me controlar? E se eu vencer esse padrão? E se eu vencer esse vício? Não, ela vai lá e come, porque é um pensamento compulsivo. A maioria das pessoas, estima-se mais de 90% do mundo, vive no padrão astral, que é o padrão emocional, o padrão de pensamentos compulsivos, ou seja, é por impulso. Pensou, fez. Pensou, fez. Pensou, não pensa de novo. Pensou, fez. O certo é você pensar e, peraí, pensamento é esse que está aqui? É um pensamento divino? É um pensamento produtivo? É uma ideia criativa? É uma ideia inspirada? Não. É o mesmo pensamento que sempre veio. É uma memória, é um caminho neural, é uma educação mental que ela educou a si mesma de determinado modo, então todo dia, porque ela pensa, ela sente. Ela acorda de manhã, 6 anos ela tem depressão pela manhã.
Só de manhã, todo dia quando ela acorda, ela está deprimido. Então, quando ela acorda, vem um pensamento: você está deprimido. Aí acorda e, poxa, de novo acordei deprimido. É como se a mente dela fosse um general, falando: olha, subordinado, você é um deprimido. Aí ele diz: eu sou um deprimido. Aí passa o dia todinho deprimido, porque decidiu escutar um pensamento. Imagina se essa pessoa decidisse: por que eu sou deprimido? Quem foi que disse isso? Por que eu tenho que acreditar nesse pensamento ridículo? E decidisse ser outra coisa, ela mesma decidisse. Mas não, é como se tivesse alguém dentro da cabeça dela dizendo que ela vai ser, e por causa disso ela segue os impulsos emocionais dela. Comparando esses níveis a um ser, a gente pode dizer que o ser humano evolutivamente vive entre a infância e a adolescência. Daí que disse que o ser humano é predominantemente fase infantil. Daí que é por isso que Paulo fala na Bíblia que o objetivo da maturidade espiritual é amadurecer ao ser humano ao ponto dele sair do infantilismo, assumindo 100% a responsabilidade por sua vida, evoluindo nos corpos do seu próprio ser, saindo dos aspectos das emoções, dos aspectos dos impulsos, das compulsões e indo para um aspecto sólido espiritual, criando a vida como Deus cria. Infelizmente, a maioria dos seres humanos está vivendo hoje no infantilismo. Seus comportamentos são de culpar os outros por causa das coisas que acontecem com elas, de julgar, de querer as coisas, mas não querer trabalhar por isso, de querer as coisas, mas não querer pagar o preço, criticar e julgar os outros porque os outros conseguiram, mas a pessoa não está fazendo nada para conseguir, entre outras e outras coisas. Aspectos infantis que não tem nada a ver com o ser humano adulto e maduro, que é responsável por construir a sua própria vida, entendendo os aspectos de funcionamento de si mesmo, que está construindo de modo ativo, de modo maturo, a sua jornada de vida. As manifestações mentais e causais no homem normal está no estágio embrionário. Quanto a respeito da maturidade física, aí em termos físicos, emocionais, mentais e intelectuais, é atingida aos 21 anos, porque a cada 7 anos um corpo sutil vai se formando. O corpo etérico e astral, ele se completa exatamente aos 7 anos de idade, até os 14 anos mais ou menos. Os outros corpos estão sob forma de germes e vão se desenvolver conforme a vida levará o ser humano 21 anos, o mental. É por isso que você não pode querer que uma criança se torne um adulto com 7 anos de idade, com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, porque todos nós sabemos que crianças que foram obrigadas a serem adultas, a assumirem grau de responsabilidades grandes demais para sua própria capacidade humana, energética, de vida, essas pessoas nunca tiveram infância, elas não puderam amadurecer, elas tiveram que transformar os seus corpos de energias em corpos que não eram corpos maduros e por causa disso estão vivendo transtornos humanos. Falando de outros corpos, do fragmento de uma rocha, vegetal, insetos e animais, de todos os elementos básicos da natureza, tudo possui sua aura, tudo está vivo porque tudo é fruto, tudo é criação, tudo é consciência e tudo é Deus. Agora é claro que o único ser com inteligência e capacidade de ser semelhante a Deus, igual e semelhança para criar a sua vida, como Deus cria, é o ser humano. Todos os demais estão vivos, mas nenhum tem a capacidade de alterar a própria realidade, apenas o ser humano. Tudo na natureza possui a sua própria aura, um sopro de energia é exalado em tudo o que existe no universo. Portanto, é de se observar que a aura de uma pedra é apenas etérica, de um vegetal é etérica mais sutilizada. Já os animais irracionais começam a criar uma aura astral conforme a sua espécie. As colônias de insetos, por exemplo, têm a aura coletiva, porque o espírito deles é coletivo, são emanações vinculadas ao seu centro. Um animal já é dotado da consciência de sua existência, da noção de pertencer a um grupo, mas é um saber instintivo que não lhe pertence fazer nenhum tipo de abstração. Ele não consegue sair daquele grupo. Nos animais mais próximos dos homens, os domésticos, o papel do ser humano é fundamental para ajudar na evolução deles, na criação de uma consciência através do carinho, do amor. Aliás, o amor é a chave mestra da evolução. A respeito de aura e leitura de aura, muitas pessoas são sensíveis às auras, à energia em volta do ser humano. O nosso papel aqui é meramente educativo e instrutivo
para que você que está passando por uma prisão de vida, para que você que não consegue sair de certos aspectos de escravidão de si mesmo, consiga se libertar, entenda o motivo das coisas, o porquê que a gente estagna na vida. O porquê, se o universo é criativo, se o universo é produtivo, se o universo é próspero, por que a gente está parado num loop de uma criação que a gente não quer mais? É para isso. Neutralidade é uma regra de ouro para esse aspecto aqui. A leitura da aura, ela envolve um problema ético. Então, você que tem sensibilidade, não se ache poderoso. Isso não deve ser um instrumento para acusar ou para vitimizar os outros. Isso aqui é um instrumento para ajudar e servir o próximo a entender a si mesmo. Exatamente isso, para ajudar o próximo a entender a si mesmo, entender suas fraquezas, entender suas deficiências e entender suas potencialidades principalmente. Não para descobrir as intimidades dos outros e tornando isso público ainda mais, mas com conscientização e respeito. Se você trabalha no aspecto energético e está trabalhando na cura de energia de uma pessoa, tratando ela com tratamentos espirituais, conscientização é a palavra-chave e respeito. Porque todos nós estamos vivendo uma jornada de vida humana e essa jornada merece respeito. Falando de campos de atuação, onde que esse assunto geralmente é trabalhado, o tratamento espiritual é conhecido desde o princípio da vida humana na Terra. Diz respeito à mudança de mentalidade.